E aí, empacou? Desempaca comigo. Eu sou o Pedro Renan, professor aqui do Parabólica. Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Desempaca de 2023, os nossos resumos de matéria para você que não precisa ficar pegando toda a aula complexa o tempo inteiro da aula. Hoje aqui a gente coloca o essencial que você precisa saber sobre história, sociologia ou filosofia. Tema de hoje, Anselmo da Cantuária ou Santo Anselmo da Cantuária. Lembrando que os textos que a gente faz, que a gente coloca, a gente deixa aqui na descrição para facilitar. Ctrl+C, Ctrl+V para vocês fazerem o estudo de vocês. E os links das minhas redes sociais estão aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição. Segue lá porque isso ajuda muito, é muito importante para a gente. Vamos lá então falar de Anselmo da Cantuária em média de 5 minutos. Anselmo da Cantuária, ou Santo Anselmo, vocês podem chamar de Santo Anselmo ou de Anselmo, é dos filósofos mais importantes da Idade Média. Ele está ali no período que a gente conhece como Baixa Idade Média, isso é muito importante, e ele é fundador da Escolástica. O que é a Escolástica? É a escola filosófica ao qual ele pertence. A escolástica se chama escolástica, vem de escola mesmo, que é quando a filosofia medieval, cristã nesse caso, começa a ser ensinada nas universidades, as primeiras universidades que surgem já na Baixa Idade Média. Então ela sai dos monastérios e começa a atingir também as universidades, diferente do que a gente tinha lá em Santo Agostinho, lá no começo da Idade Média, que era patrística a escola, que era dos pais da igreja, os grandes nomes da igreja. Agora ela começa a ser ensinada nas universidades. E isso é muito importante porque é o contexto histórico do final ali da Idade Média, na verdade no período final chamado de Baixa Idade Média. O Santo Anselmo da Cantuária, ele está ligado a essa relação histórica, momento de transformações na Idade Média, na Europa medieval, surgem as universidades, nós temos o surgimento dos burgos, que são as cidades medievais, que começam a se afastar um pouco dessa questão do domínio dogmático cristão. As rotas comerciais, advindas inclusive com as cruzadas, novas rotas comerciais. Então, começa a ter uma gama maior de pessoas na Idade Média que questionam esses dogmas da Igreja Católica. Então, o Anselmo está inserido nesse contexto. Então, para ele tenta conciliar, atenção, fé e razão, desde que a primeira, a fé, sobressaia, seja a base para se ter a razão. Ele está tentando dialogar, falando, ó, essa razão que vocês estão tendo, essas descobertas, só existem porque vocês têm fé, certo? Segundo palavras do próprio Anselmo da Cantuária, fé em busca de inteligência. Para o Anselmo, existe o pecado. Sim, existe o pecado. Ele tenta conciliar fé e razão, mas ele não tira a ideia do pecado. Existe o pecado. E o pecado, ele é independente, tá? Quer dizer, a nossa alma é independente de sermos felizes ou infelizes. Ela é imortal, independente de sermos felizes ou infelizes. E o pecado original que a nossa alma pode cometer, ele está ligado ao nosso livre-arbítrio, à nossa escolha. Qual lado você vai escolher? O lado de Deus ou o lado que não é de Deus? Então, para o Anselmo, o pecado está ligado à nossa escolha, à relação do livre-arbítrio. E é mais livre aquele que escolhe Deus, porque conhece a verdade, ele foge do pecado, ele é uma pessoa livre. Para isso, por isso que o Anselmo fala que os anjos não pecam, porque os anjos conhecem, escolheram e sabem desde o início a verdade de Deus. Por isso os anjos não pecam. E aí chega o ponto do diálogo dele. O Anselmo tenta dialogar, fazer fé e razão, mas ele é um cristão que leva a questão dogmática de Deus, certo? Por exemplo, o livre-arbítrio te pode fazer pecar. A verdade mesmo está em Deus e você é mais livre em Deus. E aí ele tem o chamado argumento ontológico, que ele vai tentar fazer para dialogar mesmo naquele período. Ele diz que Deus é um ser divino com uma bondade suprema.
e que ele não existe apenas no intelecto, ele não existe apenas na nossa ideia, ele está aqui na nossa realidade, segundo o Santo Anselmo. E que a gente não consegue pensar em nada maior do que Deus. A gente não consegue pensar em algo maior do que seja esse Deus. Nada. Então, logo, existe um Deus com bondade suprema, que existe na ideia e na realidade, e não há nada maior, e a gente não consegue pensar em algo ou nada maior do que Deus. E quando a gente nega que a gente não consegue pensar em nada maior, que a gente nega, fala, não, dá para pensar sim em algo maior, a gente nega esse argumento do Santo Anselmo, na verdade, segundo o Anselmo, o Santo Anselmo, nós estamos comprovando a existência desse mesmo Deus. Porque negá-lo ou negar que não existe, negar que não existe nada maior que não se possa pensar, é a comprovação de que não se pode pensar em algo maior, apenas Deus. Quer dizer que você fala, não, dá para pensar sim em algo maior além de Deus. Então pensa, aí você não consegue pensar em algo maior. Ou seja, você está comprovando a existência de Deus. Porque ele é algo que não se pode pensar em algo maior. Você não consegue. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado aqui do Desempaca Santo Anselmo da Cantuária. Eu vou ficando muito feliz. Estamos de volta aí com os Desempacas. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!